Bom dia. Bom dia, professor. Quiserem começar? Tranquilo, então. Tá Tá, joia. vou começar. Bom dia a todos. Eu sou Paloma, R1 da São Carlos, e dando continuidade às sessões de cabeça e pescoço, hoje a apresentação será sobre anatomia da nasofaringe, orofaringe, hipofaringe e laringe. É uma aula mais descritiva e eu tentei abordar, assim, a questão da anatomia, né, como eu falei, mas é uma aula também mais curtinha. Então, vamos lá. Tá passando? Não, peraí. Acho que agora foi. Tá, começando pela faringe, né? A gente vê que ela é um tubo, músculo membranoso, que ela vai se estender, na verdade, desde a base do crânio até o nível da cricoide. E ela é subdividida em nasofaringe, orofaringe e hipofaringe. Nessas imagens que eu trouxe, né, uma da anatomia e a outra, uma imagem tentando demonstrar também os níveis dela no exame de imagem. Aí falando agora um pouquinho da abordagem geral da faringe, né, começando pela histologia, a formação do aparelho faríngeo, na verdade, ele vai se dar entre a quarta e quinta semana de gestação, e os músculos da faringe vão receber inervação do nervo vago e do nervo glossofaríngeo. A musculatura, ela vai se desenvolver do terceiro, do quarto e do sexto arco. O terceiro arco, ele vai dar origem ao músculo estilofaríngeo, e os demais músculos vão ser originados do quarto e do sexto. O quinto arco, na questão evolutiva, ele vai evoluir e não vai contribuir para o desenvolvimento. Essas duas imagens também que eu trouxe é para mostrar a formação, né, da parte embriológica e da histologia, e a do lado mostra também essa divisão, né, da questão do palato, da epiglote, do glote, da úvula, que são demarcações anatômicas. E falando um pouquinho agora da nasofaringe, né? A nasofaringe é a região mais superior da faringe. O seu teto, ele vai ser formado pela base da esfenoide e a base occipital. Esse teto, ele é formado por grandes massas de tecido linfóide, que dão origem às tonsilas faríngeas, que a gente conhece também, né, como a questão da adenoide, e a tonsila tubária, que vai ser demarcada pela abertura das tubas auditivas. E aí, delimitando anteriormente, né, pelo corpo vertebral de C1 e C2, e inferiormente pelo teto do palato. Ele é formado também pelas paredes laterais, demarcada pelo orifício da tuba auditiva de Eustáquio, que é a parte auditiva, e a fossa de Rosemuller, que é o nível do palato duro. É importante também falar que essa parte mais superior dela, né, é delimitada pela abertura nasal posterior, que é as coanas, e como eu falei, né, vai até o nível do palato mole e duro. Essa outra imagem, duas imagens na verdade, né, para mostrar também essa questão da anatomia e das demarcações que eu falei anatômicas. E aí, como é uma aula mais descritiva, eu trouxe exames, demarcações de exames normais, só para a questão de descrição das setinhas que estão demarcadas, se alguém puder me ajudar descrevendo. Tá, então vamos lá. São imagens e cortes axiais, né? Demarcada de TC e RM, né? Ponderado em T2 e ponderado em T1. E aí vai mostrar justamente nessa primeira imagem, aqui a gente tem duas setas, né? E elas vão mostrar os recessos que eu falei na descrição, né? A tampa de Eustáquio paraqueada, que é essa seta curtinha aqui, e a fossa de Rosemuller, que é posicionada superiormente, que é essa seta longa aqui, que é o touro tubário, né? Na verdade. E a gente consegue perceber também que essa setinha preta aqui do lado
está mostrando o plexo venoso, pterigóide, dos espaços parafaríngeos, e ela vai conter gordura, né, de ambos os lados. Essas outras imagens aqui também, para demarcar o que eu acabei de falar, né, essa seta tracejada aqui nesse corte de ressonância, quer demonstrar o levantador do véu palatino. Eu acabei não falando na imagem anterior, mas outra importante função da nasofaringe é que durante a deglutição ocorre a elevação do palato mole e vai ocorrer, consequentemente, a constrição do esfíncter palato-faríngeo. E aí ele vai vedar o istmo faríngeo, que vai separar, né, a naso da oro. E isso vai evitar com que esteja regurgitamento tanto para um quanto para outro, na questão da respiração e da alimentação, né, da deglutição. E aí, dando continuidade, vou falar um pouquinho agora da orofaringe. A orofaringe, ela vai, é a segunda parte, né, depois nessa imagem superior, né, dá para ver, tem a cavidade nasal, a nasofaringe que eu acabei de falar, e aí a gente desce um pouquinho para a orofaringe. Ela vai se estender desde o palato mole duro até o nível do ocioide, que é a margem superior da epiglote. E aí ela é localizada basicamente em C2 e C3, entre a naso e, posteriormente, que eu vou falar, né, a laringofaringe. A função dela, na verdade, vai ser transferir o conteúdo da boca, alimento, fluido, saliva e ar, para a laringofaringe. E aí, essa demarcação que eu acabei de falar anteriormente, né, da deglutição, é outro ponto importante, falando de função. E aí, dando continuidade, ela é a porção oral da faringe. E ela vai possuir 4 paredes. Essas 4 paredes, elas são delimitadas anteriormente, lateralmente à direita e à esquerda, e posterior. A anterior, ela vai ser delimitada pela face faríngea da língua, né? Vai começar na parte oral, como eu falei, e aí a base da língua ela vai ser deprimida, e aí essa parede anterior da orofaringe ela vai poder ser visualizada através de uma abertura que a gente chama de istmo orofaringe ou de fauces. E aí essa abertura ela é delimitada pelo arco do palato glosso. As margens laterais são formadas pelos arcos palato-faríngeos e pelas tonsinas palatinas. E a parte posterior da orofaringe, ela vai se estender do corpo vertebral da segunda vértebra cervical até a parte da porção superior da terceira, que é entre C2 e C3, como eu havia falado na localização. E aí, como eu falei, né, lateralmente ela é delimitada pelas tonsilas palatinas, e aí a gente tem 2 pilares da tonsila palatina. A anterior, que é formada pela mucosa, né, sobre o músculo palato glosso, e o pilar posterior, que é a mucosa, também sobre o músculo palato faríngeo. E aí essa imagem também, né, eu repeti a imagem só para a gente fixar a questão da extensão. E aí, nessa imagem, eu também trouxe para mostrar a delimitação anatômica. Nessa imagem aqui a gente vê, né, como eu já falei, as coanas, que é a delimitação da parte anterior da aula que eu falei. Aí aqui a gente tem as tonsilas faríngeas, a nasofaringe, a tonsila palatina, a orofaringe, a laringofaringe, que eu vou falar posteriormente, a tonsila lingual, e aí a gente já entra para a questão do esôfago e da laringe, né? Essa imagem aqui também demonstra o palato mole, que é outra demarcação anatômica, e a úvula. E aí, mais uma vez, trouxe uma imagem de exames normais da orofaringe e para descrever. Se alguém puder me ajudar. Tá, então vamos lá. São imagens em cortes axiais também, como eu falei, é uma orofaringe normal. Eu até já antecipei todas as imagens, na verdade, que eu vou mostrar sobre exames normais, que é a questão da anatomia, né? Posteriormente vai ter a aula, e aí é importante a gente saber o que é normal para poder identificar o que é patológico, né? Para mim foi uma dificuldade também, porque não é algo que eu estava acostumada a ver também. Mas bora lá. São imagens axiais, né, como eu falei, 2 cortes em tomografia e 2 cortes em ressonância, T2 e T1. E aí, a gente vê que nessa primeira imagem aqui, essa seta curta, ela quer demonstrar, né, as tonsilas palatinas, e ela é delimitada
por essa seta preta aqui, mostrando a borda, né? Dos músculos que fazem delimitação, né? E aí esses músculos são chamados de contridores, que é essa seta pretinha aqui. Lateral, às amígdalas, vai estar o espaço parafaríngeo, que ele é predominantemente gorduroso, essa seta mais longa aqui. E mais lateralmente vai estar o espaço mastigador, que é formado pelo músculo pterigóide medial, a mandíbula. E aí, dando continuidade, falar um pouquinho agora da hipofaringe. A hipofaringe, né, chamada também de laringofaringe, é a próxima, né? A gente falou da naso, falou da oro, e a gente chega na parte da laringofaringe. Ela vai se estender um pouco mais abaixo do nível da orofaringe e ela vai até a margem inferior da cartilagem cricoide. Ela é dividida em 3 partes, basicamente, na literatura fala, o seio piriforme, que é delimitado pela gordura paraglótica anteriormente, e aí segue, né, pela prega, área epiglótica, medialmente, a superfície interna da membrana tireoide, superolateralmente, e a cartilagem tireoide inferolateral. A parte posterior da hipofaringe, ela é delimitada como uma continuação da parede posterior da orofaringe. E a parte pós-cricóide, né, a região pós-cricóide, ela é formada pela parede anterior da hipofaringe e vai se estender até o nível das articulações cricoaritinoides. E aí ela vai descer até a parte inferior da borda da cartilagem cricoide. E aí essa imagem aqui é justamente, mais uma vez, né, como aula de anatomia, para demonstrar. É um pouquinho difícil falar de anatomia, porque acaba sendo mais descritivo, mas aqui essa partezinha da epiglóide, a prega faringe epigótica, que eu falei também, e aqui a gente vai para as 3 partes, né, o seio piriforme, e aqui outra demarcação anatômica, que é a prega aritenoepigótica. Aqui a gente vê a base da língua, e aqui, né, em outro corte, a parte do epiglóide. E aí, mais uma vez, a imagem, né, da hipofaringe em cortes, né, para demonstrar. E aí eu vou antecipar, já que ninguém quis participar. São cortes axiais de TC ao nível do ocioide até... Oi. Porque, assim, tá meio sem demarcação do que você quer saber, entendeu? Não é o que quer saber, é a anatomia, né? A aula de anatomia tem uma setinha aqui marcada, tem um clipezinho aqui, tem outro aqui e aqui. Mas não tem problema não, eu vou descrevendo, não tem problema. Vai mostrando com o mouse aí, que aí eu vou vendo se consigo te ajudar. Aqui tem uma marcação de um asterisco, ó, nessa primeira imagem. Tá, eu vou tentar ajudar aqui. É melhor tu... Não, eu vou descrevendo, não tem problema não, Carol. E aí, né, dando continuidade, os cortes são ao nível do ocioide até a cricoide, e aí vai mostrar a margem livre da epiglóide nessa seta aqui, e a questão do asterisco mostra as valéolas pareadas. Essa outra imagem é um corte axial, também ao nível da epiglóide, e vai mostrar essa parte aqui dos seios piriformes, que eu falei que é uma das divisões. E aí, as certas curtas, que são essas aqui, vão demonstrar a questão da parede posterior da hipofaringe, e a seta longa está mostrando a gordura pré-epiglótica. E aí, essa outra imagem também vai mostrar 3 cortes, né? Axiais, ao nível agora do processo superior da cartilagem aritenoide, que vai mostrar o falso cordão, que é essa seta curta aqui, e a gordura paraglótica. E aí, vai mostrar também os limites que eu falei, né? Lateralmente do seio piriforme, que vai ser a cartilagem tireoide, e vai mostrar também o cordão da corda vocal verdadeira, que é ligada aos processos por essa seta longa aqui. E aí, mais uma vez, trazendo uma imagem só para demarcar o que eu tentei explicar, né? A questão da orofaringe, da epiglótide, da hipofaringe, e aí vai para o esôfago e para a traqueia. E aí, agora falando um pouquinho da laringe, a laringe, ela é formada, né? Na verdade, ela é chamada de caixa de voz, porque ela vai conter as cordas vocais, e aí, como função, ela vai ter a função de condução do ar e da articulação do som.
ela é formada, né, pelas cartilagens hialinas e as elásticas. A hialina, ela é formada pelas cartilagens tireoide, a cricoide e a aratinoide. E as elásticas é a epigóide, que não é pareada, a cartilagem corniculada, que é a pareada, e a cuneiforme, que também é uma cartilagem pareada. Dentro dessa divisão, a cartilagem tireoide vai ser a maior de todas as cartilagens e ela vai estar ligada ao ocioide através da membrana tireoide. Enquanto as outras cartilagens, elas são consideradas cartilagens menores devido à sua redução de dimensão mesmo. E aí, agora, né, falando um pouquinho dos músculos, existe duas divisões na literatura falando dos músculos, que são os músculos intrínsecos e os músculos extrínsecos. E aí, tem um monte de músculo, assim, para a questão da descrição, mas falando dos músculos extrínsecos que vão estar correlacionados à laringe, o cricotireoide, o cricoaritinoide posterior, o cricoaritinoide lateral, o aritinoide transverso, o aritinoide oblíquo e o tireoaritinoide. E da questão extrínseca, vai ser formada pelo esternioide, o omioide, o esternotireoide, o constritor inferior, o digástrico, o estilioide, o milioide, o genioide, o ilioide, e o glosso e o genio-glosso. E aí, essa imagem aqui eu trouxe para demonstrar um pouquinho da questão da vascularização, né, para falar da vascularização da laringe. Basicamente, o suprimento arterial é fornecido pela artéria laríngea superior e pela artéria laríngea inferior, e a drenagem venosa ela vai ser realizada pela veia laríngea superior e pela veia laríngea inferior. Então, basicamente, suprimento arterial, artéria laríngea inferior e superior, e a questão venosa, veia laríngea superior e inferior. E aí, falando um pouquinho da inervação, nessa imagem aqui, a inervação motora e sensitiva vai ser dada pelo nervo vago, né? O décimo par. E aí, os 3 ramos que vai contribuir, vai incluir o nervo laríngeo interno, o nervo laríngeo recorrente e o nervo laríngeo externo. Falando um pouquinho, né, da localização, ela é localizada no pescoço, né? Acabei descrevendo a questão da cartilagem dos músculos, mas ela vai ter abertura para traqueia. E aí ela vai ser dividida em 3 partes, basicamente. Que aí vai ser a parte supraglote, que é a área mais acima das cordas vocais, né? Cerca de 1/3 dos cânceres de laringe vai se iniciar nessa área. Aí, posteriormente, a gente vai ter a glote, que é a área que vai conter as cordas vocais, e a maioria dos cânceres de laringe vai começar nessa área. E aí, posterior à glote, a gente tem a subglote, que é a área abaixo das cordas vocais, e apenas 5% dos cânceres de laringe vai começar nessa área. E aí, essa imagem aqui, né, eu trouxe também para demonstrar o que eu falei, né, da questão da inervação. O nervo laríngeo superior, aqui é o ramo interno do laríngeo superior, aqui é a cartilagem tireoide, o ramo externo do nervo laríngeo superior, o músculo cricotireoidano, aqui a membrana cricocoide, aqui a cartilagem cricoide e aqui o nervo laríngeo recorrente. E aí, trouxe só uma questãozinha. Eu não achei nenhuma questão assim do CBR. Eu achei mais questões falando sobre a próxima aula, né, de cabeça e pescoço, que é a parte de tumores dessa anatomia. E aí eu trouxe uma só para demarcar o que eu acabei de falar. E aí, a respeito da laringe, para marcar verdadeiro para as afirmativas verdadeiras e falsa para as falsas. A laringe é um importante complexo do órgão músculo cartilagíneo que desempenha uma série de atividades fisiológicas, né? Uma afirmativa verdadeira. A laringe está situada na região infraioide, a nível das vértebras C2 e C7. Eu acabei falando a primeira, mas se alguém quiser falar. Eu acho que a certa é o item A, né, não? Isso, Gisele. Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Obrigada.
E aí, falando a segunda, né, como eu disse, ela vai situar em C3 a C7, na verdade, e vai apresentar sua maior parte em freioide, que é a porção superior da epiglote. A terceira afirmativa, que é o esqueleto da laringe, é constituído por 4 cartilagens, 2 ímpares e 2 pares. É uma afirmativa falsa, 3 ímpares e 3 pares, na verdade, né, formado por 6 cartilagens. E a inervação motora dos diferentes músculos da laringe é fornecida pelo língeo laríngeo recorrente ou inferior. É uma afirmação verdadeira, como eu havia explicado. É uma aula mais curta, é uma parte mais de anatomia. Para mim foi muito difícil falar sobre isso, mas assim, espero que tenha suprido aí a questão descritiva. Bom dia, parabéns aí pela aula, Paloma. Realmente, essas aulas de anatomia são mais difíceis mesmo, né? Mas, assim, não tem um momento ideal para você se enfrentar esse problema, principalmente cabeça e pescoço, né? Anatomia de cabeça e pescoço, todos fogem, né? Então, não tem... A dificuldade que vai ter o R3 é a mesma que vai ter o R1, vai ter o R2. Então, assim, quanto antes vocês começarem a estudar isso daí, melhor, né? Então, o ideal é que comece já quanto antes no R1 mesmo, né? Vocês vão maturando esse conhecimento ao longo da residência, né? Não deixar logo pro final, né? Porque quando vocês se depararem com os casos, se vocês não souberem essa anatomia, você não sai nem do lugar, entendeu? É uma coisa extremamente importante, né? Sempre que a gente estuda, sempre que tem uma atualização, tal, tudo é baseado em anatomia, né? Cabeça e pescoço. Então, eu acho que essa primeira aula é mais difícil do que a segunda. A segunda vai ser mais fácil, né? Que é a patologia, por incrível que pareça, né? Porque depois que você compartimentaliza onde está a lesão e consegue identificar os limites, o diagnóstico diferencial ele não muda, né? Ele é uma coisa que começa a fazer sentido, né? Então, a dica é manter sempre o estudo constante de anatomia. Quando vocês forem estudar patologia, volta para a anatomia de novo e fica analisando as imagens, né, de forma dinâmica, tentando incorporar, né, esses conceitos aí que foram colocados aí na aula, né. A tomografia podia ser inicialmente utilizada, né, como base para vocês estudarem isso daí, e depois vocês podem para a ressonância. Tem várias fontes, né, de estudo, né, mas eu recomendo sempre, para essa parte, um livro que é bem didático e simples, que é o LEE, né, L-E, o autor, que é um livro de ressonância e tomografia geral, mas a parte da cabeça e pescoço dele, de anatomia, é bem interessante, né, para vocês terem esse primeiro approach aí, né. E aí depois vocês vão se aprofundando em outras fontes aí, outros artigos e tal. Mas é isso, parabéns aí. Bom dia, você. Parabéns, Paloma. De fato, é um tema sempre mais desafiador para o R1 dessa aula, a despeito de ter sido rápido também, né? Parece até uma contradição, né? Uma aula muito rápida, um tema tão complexo. Mas, assim, fica a mensagem para todo mundo que, como disse Daniel, essa aula é fundamental para que a gente avance nos próximos temas de cabeça e pescoço. Na hora que você consegue centralizar a origem da lesão, a gente vai compreender tanto as possibilidades etiológicas como os padrões de disseminação. Então, assim, embora tenha sido rápida, a relevância da aula ela é extremamente importante. Então, valorizem de fato, tá? Então, conhecer esses espaços cervicais que vocês estão conhecendo desde do princípio, cervicais superficiais, profundo, e os limites de cada órgão, tanto da faringe como da laringe, vão facilitar bastante. Vejam com as mãos, vão lá para o radiante, façam anatomia, coloquem no sagital, coloquem no axial, abram o site de anatomia, vejam cada estrutura, cada cartilagem dessa,
Dá uma olhadinha nas nomes, osteofaringe da tuba auditiva, fosseta de Rosenmiller, né? Olha as cartilagens. Então, vejam tudo, de fato, não percam essa oportunidade, né? Em um primeiro momento, pode ficar a impressão por ter sido rápido, por ser uma coisa que pode ser dispensável, mas muito pelo contrário. Se vocês não tiverem entendimento dessa anatomia, vocês vão fugir dos exames de cabeça e pescoço, que a imensa maioria, né, para ser bem redundante, a imensa maioria dos radiologistas acabam afastando porque tem medo, e tem medo porque desconhece, porque não se permitiram a estudar anatomia, tá? E não é difícil, é fácil. Se vocês tiverem um bom embasamento anatômico, como tudo para radiologia, vocês vão crescer, tá? Então, assim, fica aí a mensagem, né? Hoje a participação não foi satisfatória, né, para usar um termo bem eufemístico, tá? Mas fica a mensagem que vocês se aprofundem nessa anatomia, tá? Porque senão vocês vão entrar nesse grupo de radiologistas que não gostam de cabeça e pescoço simplesmente porque desconhecem. A gente não pode ter medo daquilo que a gente desconhece, muito pelo contrário. A gente tem que se atrever a colocar para dentro do nosso armarinho de conhecimento e praticar isso aí. Tá? Então, boa semana, pessoal.